Meus queridos, nós vamos continuar as nossas exposições nesta nossa série de mandamentos mutuais. E para isso, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós já pregamos nesta série de sermões expositivos, nessa série de mandamentos mutuais na carta de Paulo aos Gálatas, e por isso dessa vez eu não vou me ater tanto ao transfundo histórico, literário. Caso vocês queiram lembrar mais a respeito deste contexto, volte lá no YouTube, na nossa playlist da série de mandamentos mutuais, e procure lá o outro sermão que foi exposto na carta de Paulo aos Gálatas. Meus queridos, capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Eu vou me concentrar nessa noite no versículo 26, porque é onde se encontra o nosso mandamento mutual, mas eu quero pedir aos irmãos que me ajudem na leitura do texto bíblico, a partir do versículo 13. Então eu vou começar a leitura, e vocês leem o versículo seguinte, até nós chegarmos no versículo 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Leiamos de forma harmoniosa, poderosa, bela, a palavra do Senhor que nos dá a vida. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda vez se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós erguemos a voz a Ti, certos de que os Seus ouvidos estão abertos para nós, certos de que o Teu braço está estendido para nos socorrer, certos de que o Senhor se agrada em abençoar o Seu povo. E nós Te pedimos, abençoa-nos nesta noite pela Sua palavra. Faze com que os nossos corações se dilatem para o Senhor. Tenha prazer na sua instrução, na revelação de quem o Senhor é e de como o Senhor espera que nós vivamos sobre a face da terra. Ajuda-nos a lembrar que toda a sua palavra escrita, ela tem o propósito de aperfeiçoar algum aspecto caído da nossa vida. Porque é assim que o seu Espírito, pela instrumentalidade da palavra, da pregação, do ensino,
nos conforma com Cristo e engrandece o seu nome. Abençoa-nos assim, então, fazendo todas as coisas que forem necessárias, exortando-nos, confrontando-nos, corrigindo-nos, encorajando-nos, para que nós sejamos conformados com Cristo, o nosso Redentor. Amém e amém. Meus queridos, talvez vocês já tenham percebido como, mesmo na igreja do Senhor Jesus, entre irmãos, há uma tendência sutil, às vezes não, às vezes descarada mesmo, de acontecer disputas entre nós. Muitas vezes essas disputas aparecem na forma de um comentário aparentemente inocente. Você tem feito o seu devocional? 15 minutos por dia. Nossa, que bom, que legal. O meu dura mais ou menos 1 hora, 1h30. Ou, o louvor da sua igreja é bom, mas eu acho que o da minha igreja é um pouquinho mais animado. Ou ainda, você já leu a Bíblia toda? Que bacana! 2 vezes? Eu já li mais de 10. Meus queridos, provocações assim, às vezes, envoltas em sorrisos e cordialidade, são, na verdade, pequenas flechas de vanglória que são lançadas com o objetivo de nos destacarmos, de mostrar que nós somos mais espirituais, mais alguma coisa. Essas flechas de vanglória, elas não constroem, pelo contrário, elas provocam ferimentos e desunião. Esse era exatamente o cenário na igreja dos Gálatas. De um lado, havia os cristãos judaizantes, judeus convertidos a Cristo, e que se orgulhavam pela sua obediência à lei de Moisés. Do outro lado, havia os cristãos gentios, que se orgulhavam por serem livres dos ritos da lei cerimonial. Ambos os grupos estavam se vangloriando, atribuindo valor a algo que para a salvação, diante de Deus, não tinha valor nenhum. E é justamente neste contexto que o apóstolo Paulo, logo após chamar os crentes a andar no Espírito, ordena esse mandamento recíproco: não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Meus irmãos, a igreja, ela é chamada a preservar a unidade do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. E aqui Paulo, nesta noite, por este texto, ele irá nos mostrar que isso só é possível se nós crucificarmos a nossa carne, ao invés de nós crucificarmos Cristo e a sua palavra. Se nós nos crucificarmos a nós mesmos, deixando de provocar uns aos outros, para começarmos a promover o bem entre nós. Assim, meus irmãos, o que eu espero fazer essa noite é mostrar que, porque Cristo nos libertou para nós andarmos no Espírito, a fim de mortificarmos a carne, nós devemos promover e não provocar uns aos outros. Porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou para andarmos no Espírito, a fim de mortificarmos a carne. Nós devemos promover e não provocar uns aos outros. Para nossa reflexão, o tema desta noite é: não vos provoqueis uns aos outros. E nós vamos meditar nisso em 3 pontos. Para nós não provocarmos uns aos outros, primeiro nós precisamos saber que a provocação nasce da vanglória. Depois nós vamos aprender que as provocações, elas desejam para si uma glória que pertence a Cristo. E por fim, nós vamos aprender que a liberdade que Cristo nos deu é para a promoção e não para a provocação uns dos outros. Nosso primeiro ponto: as provocações nascem da vanglória. Paulo começa assim o nosso mandamento mutual no versículo 26. Não nos deixemos dominar pela vanglória, provocando uns aos outros.
palavra grega usada por Paulo aqui, para traduzir vanglória, é kenodoxia. E ela é formada pelo prefixo kenos, que significa vazio, e o sufixo doxa, que significa glória, grandeza. Em outras palavras, vanglória significa uma grandeza vazia, uma opinião de si mesmo fundamentada em nada. Vanglória, meus queridos, é atribuir a algo ou a si mesmo um valor que não existe. E se existe, vale bem menos do que a gente estima. Bem menos do que nós imaginamos. É como aquele pavão que abre as penas para exibir-se diante de todos e tropeça nos próprios pés porque não consegue olhar para onde anda. A beleza do pavão é real, mas ele se esquece que aquela beleza foi dada por Deus para que outros a contemplem, para que outros se deleitem nela, e não para ele exibi-la como se ela tivesse nascido pela sua própria vontade. Assim também, meus irmãos, a vanglória, ela faz com que os crentes tropecem no orgulho, porque eles começam a atribuir a si mesmo um valor muito mais elevado por coisas que lhes foram dadas através da cruz. E isso anula a obra na cruz e destrói relacionamentos na igreja. As igrejas lá na Galácia, naquele tempo, como eu já mencionei, elas estavam divididas. Ela estava dividida em dois grupos: os judaizantes e os gentios. Os primeiros, meus irmãos, se gloriavam na circuncisão, na suposta santidade que eles acreditavam ter alcançado por causa da fiel obediência à lei mosaica. Eles se gloriavam porque eles eram a descendência de Abraão. Eles atribuíam altíssimo valor a coisas que, para a salvação, não valia nada. Por outro lado, os gentios corriam o risco de se gloriar em sua liberdade da lei, e então desprezar os seus irmãos como se eles fossem espiritualmente inferiores. Meus queridos, a liberdade como uma condição, a liberdade da lei como uma condição para a salvação, ela é sim uma bênção, mas não é motivo para nós nos gloriarmos nisso. Assim como Paulo lembrou aos coríntios, lá em as palavras do apóstolo, do profeta Jeremias, os gálatas também deveriam guardar e praticar a exortação do profeta Jeremias, que nós encontramos lá no capítulo 9, nos versículos 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Ou seja, o que Paulo está dizendo a judeus: não se gloriem na sua observância da lei como se isso pudesse salvá-los. Glorie-se no fato de que Cristo a cumpriu redentivamente em benefício de todos aqueles que creem. Gentios, não se gloriem na liberdade da lei, como se isso fizesse de vocês mais espirituais. Glorie-se no fato de que Cristo nos libertou do jugo e da maldição da lei. Meus queridos, vanglória era a raiz das provocações e invejas entre os gálatas. Quando um trucava de um lado: eu sou mais santo do que você porque eu guardo a lei. O outro respondia: eu sou mais espiritual porque eu sou livre da lei. E ao fazer isso, eles estavam multiplicando entre si as obras da carne, quando eles deveriam, pelo Espírito, mortificá-las, por causa do amor que testifica ao mundo que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. João Calvino, reformador, dizia que a verdadeira glória pertence somente a Deus. E quando nós nos gloriamos em nós mesmos, nos vangloriamos em nossos dons, nas nossas virtudes, nas nossas realizações,
Nós estamos tentando usurpar uma glória que na igreja pertence somente a um, Jesus Cristo. E meus queridos, essa busca mundana por autoexaltação, ela não é outra coisa senão uma manifestação da doutrina da total depravação do coração humano. Coração corrompido pelo pecado, que deseja reconhecimento nas coisas que não têm valor eterno. Sobre essa corrupção humana, a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 6, falando do pecado, da queda e do seu castigo, afirma que o homem, após a queda, ele tornou-se totalmente indisposto, incapaz, adverso a todo bem e inteiramente inclinado a todo mal. Por que nós praticamos o mal? Porque nós somos vaidosos? Porque a nossa natureza é corrompida quando está separada de Deus. E a inclinação para a vanglória é uma dessas manifestações da nossa inclinação para o mal. A fé reformada, meus irmãos, ela nos ensina que o crente ele deve gloriar-se sim, mas somente nisso, na negação do eu, para que eu diminua e Cristo cresça na igreja e diante do mundo. Que eu diminua, servindo e promovendo o crescimento de cada um de vocês. É exatamente como Cristo se humilhou e nos serviu, para que nós pudéssemos ser revestidos também da sua glória, deixando para nós um perfeito exemplo a ser seguido. Isso é o oposto extremo da vanglória. Humilhar-se servindo uns aos outros. Martin Lloyd Jones, ele explicou isso muito bem quando ele disse que a vanglória é a estima de si mesmo baseado em uma ilusão. É gloriar-se em coisas que não são motivo real de glória. É o exato oposto da humildade cristã. Essa glória vazia, meus irmãos, continua sendo a raiz de quase todas as provocações que acontecem na igreja do Senhor Jesus hoje. Ela nos leva a nos comparar, a nos exaltar, a diminuir os outros, gerando competição e não serviço, contenda e não unidade e amor pactual. Se nós queremos evitar as provocações no nosso meio, na nossa família, no nosso trabalho, nós precisamos identificar e combater a vanglória em nós, porque ela é a causa de quase todos os nossos conflitos. Nós pensamos que somos melhores do que os outros, quando na verdade nós não somos. Nós nos irritamos e provocamos quando nós não recebemos algo, a honra que nós julgamos merecer receber, quando na verdade nós não merecemos. A aplicação para nós é essa: não sejamos os modernos judaizantes e gentios na igreja de Cristo. Não sejamos imitadores dos judaizantes e dos gentios da Galácia. Meus queridos, é triste perceber como na igreja, ainda hoje, a vanglória continua semeando provocação entre os irmãos da igreja. Entre cristãos reformados e pentecostais, por exemplo, essa vanglória, ou essa glória vazia, baseada em nada, naquilo que é efêmero, ela pode se manifestar de diversas formas, mas ainda assim, é extremamente perigoso. Os reformados, por vezes, se gloriam no seu profundo conhecimento da sã doutrina, em sua sólida teologia, porque abraçam uma confissão de fé histórica. Mas muitos desses, muitas vezes se esquecem que o verdadeiro saber não é aquele que ensoberbece, mas o que gera amor, humildade, serviço e não altivez. Os nossos irmãos pentecostais, por sua vez, muitas vezes se gloriam na experiência, por sentirem que andam no Espírito, porque não estão presos à letra que mata,
porque valorizam os dons do Espírito. Por sua vez, meus queridos, eles caem na tentação de desprezar o estudo, como se a palavra escrita não fosse o próprio sopro do Espírito Santo, e conhecer essa palavra e se submeter a ela não fosse o próprio andar e encher-se do Espírito de Cristo. Meus irmãos, ambas as coisas têm valor. O estudo piedoso é um dom de Deus para o crescimento do corpo. O andar no Espírito, dirigido pela palavra, é o fruto da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. O problema não está em valorizar estas dádivas, mas está em inflacioná-las, inflacionar o valor delas, como se elas fossem o principal sinal de espiritualidade, usando essas coisas para provocar e diminuir o nosso irmão. Irmão, por quem Cristo morreu na cruz e derramou o sangue dele. Quantas não são as vezes que a gente passa, ouve os nossos irmãos, ou diante de uma outra igreja pentecostal, e por causa de uma coisa ou outra, nós zombamos dos nossos irmãos. Meus queridos, o verdadeiro evangelho de Cristo é o poder de Deus. Poder que nos liberta desse tipo de competição velada. Esse evangelho nos humilha, dizendo que nós não temos nada que nós não tenhamos recebido, e que toda a glória pelo que nós possuímos pertence única e exclusivamente a Cristo. Na cruz, meus irmãos, Jesus conquistou para todos os eleitos uma nova identidade, formada, forjada no serviço que nasce do amor. Ele não nos deu dons, Ele não nos deu posição para nós nos pavonearmos, nos exaltando a nós mesmos diante uns dos outros. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Se nós realmente cremos no Evangelho da Graça, então nós não só reconheceremos o valor intrínseco do nosso irmão, mas nós também saberemos nos humilhar por causa da glória que Cristo tem reservado para nós, assim como Ele o fez em benefício de outros. O Evangelho promove o amor e honra entre os salvos por graça, e não provocações, não só em uma igreja local, mas em todo o corpo do Senhor Jesus, espalhado sobre a face da terra. A vanglória divide, mas o Evangelho nos une. Nós não devemos provocar uns aos outros, porque as provocações, elas nascem da carne, nascem da vanglória e não do Espírito. Mas nós também não devemos provocar uns aos outros, porque as provocações desejam a glória que pertence a Cristo. Esse é o nosso segundo ponto. As provocações não são outra coisa senão um desejo pela glória que é só de Cristo. Meus queridos, quando nós provocamos uns aos outros, seja com palavras, atitudes, comparações, nós estamos, em termos práticos, buscando uma glória que não pertence a nós. Nós estamos tentando atrair para nós o louvor, a admiração e a exaltação que são exclusivamente de Cristo. Quando a gente olha, me acompanhe em Gálatas 5, versículo 24, 2 versículos antes do nosso texto. Paulo nos diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso significa, meus irmãos, que a nossa luta diária é contra esse desejo de autopromoção, contra a tentação de nós nos colocarmos no centro, de sermos o centro. Mas quando nós desejamos essa glória, na verdade, o que nós estamos fazendo, ao invés de matar a carne, crucificar a carne com as suas paixões, o que nós estamos fazendo
é crucificando Cristo novamente, para ter aquilo que pertence ao único que é digno de toda glória e de todo louvor. Meus irmãos, essa busca por glória própria é um eco do pecado original, do Éden. Lá no passado, no princípio, a serpente prometera ao homem que ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. A provocação nasce da mesma raiz, deste soberbo desejo de ser mais do que aquilo que nós realmente somos, de acharmos que nós merecemos mais do que aquilo que Deus quis nos dar. Quando nós provocamos, nós nos comportamos como pequenos deuses, nos elevando acima dos outros, diminuindo os outros, como se a glória que pertence a Deus fosse nossa por direito. E quando nós não a recebemos, nós ficamos bravos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o primeiro versículo que as pessoas que passam pela classe, pelo discipulado Nova Vida precisam memorizar. Ali Paulo nos diz que toda a nossa vida é para engrandecer o nome de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora pensem, meus irmãos, se a nossa natureza é tão corrompida que até no comer e beber nós somos capazes de provocar o irmão, como então nós não faríamos isso nas coisas maiores? É por isso que nós precisamos estar cônscios de que na nossa vida diária, em todos os aspectos da nossa família, da nossa vida, nós provocamos uns aos outros. Nós provocamos uns aos outros dentro de casa, na nossa família. Maridos provocam esposas quando desprezam a opinião delas, quando ignoram as suas emoções, quando comparam elas com outras mulheres, especialmente com a mãe, quando criticam ou fazem piadas das suas falhas diante dos amigos, dos familiares. Esposas provocam maridos quando desprezam a liderança espiritual dele, quando fazem o trabalho dele porque ele é mole demais, quando fazem críticas ou chacotas diante de amigos, de amigas, de filhos, quando os comparam com outros, ou então estão constantemente insatisfeitos, sem demonstrar qualquer gratidão por aquilo que ele já fez de bom. Pais provocam filhos quando exigem perfeição sem encorajamento, quando corrigem sem misericórdia, quando humilham publicamente, ou tratam as emoções e as fraquezas dos seus filhos como se fossem fraquezas. Filhos também provocam pais, desafiando a autoridade dos pais com uma rebeldia disfarçada de independência, quando rejeitam os conselhos com arrogância, quando manipulam e criam uma constante tensão com indiferença, com silêncio, com o distanciamento intencional. Irmãos provocam uns aos outros. Provocam quando falam com aspereza uns com os outros, quando sorriem desafiando o irmão, quando zombam das falhas e das fraquezas deles na frente de outros colegas. E principalmente, irmãos provocam irmãos quando eles querem mandar no seu irmão como se fossem os pais. Meus queridos, mas na igreja nós não estamos isentos das provocações também. Nós provocamos uns aos outros quando nós faltamos e falhamos em servir, agindo como se nós fôssemos clientes e não membros uns dos outros no corpo de Cristo. E assim nós sobrecarregamos alguns,
Nós provocamos uns aos outros quando nós estamos constantemente atrasados, desprezando o tempo e a pessoa dos outros irmãos. Quando nós não honramos os nossos votos pactuais, feitos a Deus e uns aos outros. Quando nós corrigimos sem misericórdia, quando nós menosprezamos as lutas dos nossos irmãos, porque nós achamos coisas sem importância. Meus queridos, essas atitudes demonstram que nós ainda estamos vivendo para buscar glória para nós mesmos. E isso só arruína a unidade na igreja do Senhor Jesus. E a unidade, meus irmãos, na igreja, ela glorifica ao Senhor Jesus Cristo da mesma maneira que uma orquestra bem afinada glorifica o maestro. A vida cristã, em algum sentido, ela é semelhante a uma orquestra, onde cada instrumento tem a sua função e lugar. Quando um determinado músico tenta tocar mais alto para ser notado, ele não apenas falha, mas ele prejudica toda a harmonia. Toda a orquestra sofre. O maestro passa por incompetente, o público fica irritado, sente vergonha da apresentação e fala mal daquela orquestra para toda a cidade. Assim também, quando nós buscamos a nossa própria glória, nós desafinamos o testemunho e o poder do evangelho e da igreja. Quando nós desviamos os olhos dos irmãos e do mundo de Cristo, que é o verdadeiro maestro da igreja que merece toda a glória. E essa batalha, meus irmãos, por glória, ela é real. A carne anseia desesperadamente por reconhecimento. Não é por acaso que as mães viviam falando, eu acho que as mães da nossa igreja não falam isso. Quando eu morrer, aí eu quero ver o que vai acontecer. Nós, os homens, eu quero ver se eu parar de pagar essas contas, o que você vai arrumar? O nosso ego quer aplausos o tempo todo. Contudo, meus irmãos, nós somos chamados a crucificar o eu, colocando em prática aquilo que a Confissão de Fé de Westminster nos ensina a respeito do verdadeiro arrependimento para a vida, onde ela diz que o arrependimento para a vida envolve não só o pesar, a tristeza pelo pecado, mas a aversão a ele e o firme propósito de viver para a glória de Deus. Não é só tristeza, é mudança. É por isso que da próxima vez que você se sentir tentado a provocar, a se comparar, a querer aparecer, a exigir honra para si, lembre-se, você está crucificado com Cristo. Por isso, continue crucificando a sua carne, as suas paixões, e não a palavra de Cristo, e não o Cristo da palavra. Para que assim na sua vida, todas as coisas, os dons, as palavras, as suas escolhas, elas existam para que Cristo seja visto, e não você. A aplicação para nós é refletir no fato de que a única glória que realmente vale a pena é aquela que nós conquistamos na cruz. Essa é a única glória que nós devemos buscar de fato. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a gravidade da vanglória. A cruz nos diz: negue-se a si mesmo para que Cristo cresça. Roubar a glória de Cristo não é uma falha leve, é idolatria de nós mesmos. É dizer que, ainda que sutilmente, que nós é que merecemos os aplausos, que a nossa imagem deve brilhar mais do que a vida de Cristo. Quando nós provocamos uns aos outros, nós entramos em disputa, não uns com os outros por glória, mas nós entramos em disputa com o próprio Filho de Deus, pela glória que o Pai lhe deu. E meus irmãos, por que isso é grave? Porque a Bíblia afirma categoricamente que nenhum idólatra tem herança no reino de Cristo
e no reino de Deus. Meus irmãos, o que a vanglória revela sobre os nossos corações? Que ele ainda é soberbo e não humilde. Que nós nos alegramos mais com o elogio do que com a salvação da alma. Que nós nos sentimos mais satisfeitos em estarmos certos do que nos reconciliar uns com os outros. Mas, meus irmãos, para nossa alegria, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele foi derramado no Calvário para destruir estas coisas. Como o apóstolo João nos ensina em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E meus irmãos, a menos que o Filho de Deus houvesse se manifestado para que nós fôssemos transformados, nós jamais entregaríamos de bom grado a glória àquele a quem ela pertence de fato, a Deus. Mas ele se manifestou. Por isso, o chamado do Senhor para você e para mim esta noite é claro: arrependa-se. Confesse que você tem sim tomado para si aquilo que pertence somente ao Senhor da glória. Confesse que muitas vezes você tem buscado brilhar mais do que morrer na cruz. Confesse, não fuja da culpa, sinta, não para ser esmagado e condenado, mas para ser levado pelo Espírito ao arrependimento, a fim de poder desfrutar da profunda, poderosa misericórdia que Deus derrama sobre todos aqueles que quebrantam o seu coração na presença dEle. Em Cristo, meus irmãos, há perdão para todos os pecadores arrependidos. Há graça para os orgulhosos e vaidosos. A cruz, maridos, esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs, meninos e meninas, jovens e idosos. A cruz é o lugar onde Deus derrama juízo e misericórdia ao mesmo tempo. É onde nós vemos a promessa do Evangelho. Pela fé você pode ser perdoado, liberto e transformado para viver contente com aquilo que Deus te deu. Se você está preso à vaidade, Cristo é a chave do seu cativeiro. Você aprende nele a servir sem ser visto, a amar sem exigir, a ser rejeitado e a perdoar sem se ressentir e amargurar. Em Cristo você pode fazer tudo, do mais simples ao mais nobre, para que os outros vejam as suas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus, e não a nós. Sim, meus irmãos, a carne grita por reconhecimento, mas o Espírito sussurra algo muito maior aos nossos ouvidos. Negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Meus irmãos, a única glória que permanecerá para sempre é aquela pela qual vale viver. Aquela que brilha, ao brilhar em nós, reflete Cristo, a grandeza de Cristo, as virtudes de Cristo. É uma glória que nasce pelo amor da glória vindoura de Cristo, que há de se manifestar em nós. E é o amor por essa glória vindoura, e não pela glória presente, que nos faz, no agora, mortificar a carne. E é somente o amor por essa glória que vem, que garantirá aos fiéis, que no dia do Senhor Jesus, eles receberão, enfim, glória, honra e louvor das mãos do Senhor. Nós não devemos provocar uns aos outros, porque a provocação nasce da vanglória, porque é uma tentativa de roubar a glória que pertence a Cristo. Mas por fim, nós não devemos provocar uns aos outros, porque Cristo nos libertou para promovermos e não provocarmos uns aos outros. Esse é o nosso terceiro ponto. Cristo nos libertou para promovermos e não provocarmos uns aos outros.
Em Gálatas 5, a palavra de Deus nos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais novamente a jugo de escravidão. Nesse versículo nós vemos agindo plenamente tanto a soberania de Deus, Ele sozinho nos libertou do cativeiro do pecado, quanto também a responsabilidade humana. Unidos a Cristo e selados pelo Espírito, agora nós devemos permanecer livres e não nos submeter novamente ao jugo da escravidão ao pecado. Porém, meus queridos, a liberdade que Cristo nos concedeu não é uma licença para a carne, mas é uma libertação para nós andarmos, vivermos e nos enchermos do Espírito. Nós fomos libertos não para nós nos gloriarmos em nós mesmos ou para nós competirmos uns com os outros, mas para nós servirmos uns aos outros por amor. Gálatas 5,13, Paulo nos diz isso. Olhem para o texto bíblico comigo. Ali está assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. A palavra servos é doulos. O que Paulo está dizendo é sede escravos uns dos outros. E como escravos de Cristo por vontade, o único direito que nós temos é fazer a vontade dele. E a vontade dele é que nós não compitamos mais uns com os outros, mas que nós sirvamos uns aos outros. Irmãos, o amor pactual que nunca abandona, que nunca desiste, que se sacrifica em benefício eterno do irmão, e se sacrificar em benefício do irmão, do bem do irmão, é agir em todas as coisas para conformá-lo mais e mais com a imagem do Senhor Jesus Cristo, mesmo ao custo do sofrimento pessoal. Esse amor é a marca distintiva dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a outra marca distintiva é o serviço mútuo, porque ele não é somente a expressão suprema, a manifestação suprema deste amor, mas é também a manifestação suprema de grandeza no reino de Deus. Foi isso que Jesus Cristo nos diz lá em Mateus 10, versículos 43 e 45. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A provocação, por outro lado, é a manifestação da carne que busca servir a si mesmo e exaltar a si mesmo. A nossa união com Cristo, meus irmãos, ela implica em morte do eu. Gálatas 5,24 afirma isso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. A vanglória, como uma paixão da carne, ela deve ser assassinada. Não há espaço para competição, para provocação entre aqueles que foram crucificados juntamente com Cristo. Como Paulo nos explica lá em Romanos 6,6, no dia que nós cremos no Senhor Jesus, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Em vez de nos provocarmos, nós somos chamados a uma nova vocação muito mais elevada e nobre. Somos chamados a incentivar uns aos outros as boas obras, a promover a fé, a amar uns aos outros, por meio dos dons que nós recebemos. Hebreus 10:24 nos exorta a viver essa nova vida. Quando o autor de Hebreus nos diz, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
A palavra grega aqui usada pelo autor, a palavra grega para estimular, tem o sentido de incentivar, de encorajar, de motivar, de promover. É o exato oposto de provocar. Não é sobre quem é o melhor, mas é sobre como nós podemos servir mais e melhor, para que o meu irmão possa se conformar com Cristo. Um exemplo prático disso nós encontramos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 2, onde Paulo elogia a igreja de Corinto por seu zelo em contribuir com os irmãos de Jerusalém. O texto diz o seguinte: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio convosco junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vós tem estimulado a muitos. O zelo dos coríntios não provocou inveja, mas estimulou os outros à generosidade. Isso é promover e não provocar. É como ser um time de futebol, onde cada jogador, ele se esforça para que o outro brilhe, e não para que ele mesmo seja o único artilheiro do time. A vitória do time é a glória de todos. Ainda que um tenha sim que brilhar e fazer o gol da vitória, o gol do campeonato. Da mesma forma, meus irmãos, na igreja, a glória de um irmão é a glória de todos nós. E a glória de todos nós é a glória de Cristo diante do mundo. Lembremos-nos disso. Isso me traz à memória uma competição de esgrima entre duas mulheres que eu vi um trecho uma vez, e uma das mulheres estava indo muito bem, uma das competidoras estava indo muito bem, ganhando com uma larga vantagem de pontos, e num determinado movimento ela torceu o pé. A competição foi paralisada e elas voltaram. Agora a adversária dela poderia reverter a situação com muita facilidade, mas aquela adversária que não estava machucada, quando o juiz deu autorização para que elas pudessem se atacar novamente, no primeiro lance ela recuou, no segundo ela recuou, e no terceiro ela recuou. Ela estava dizendo que ela se recusava a tomar a vitória que pertencia por legitimidade à outra. Ela se alegrou no sucesso da sua oponente. Meus queridos, se aquela esgrimista tivesse se aproveitado da fragilidade da oponente, desejado aquilo que era dela, ela poderia se gloriar de ter se tornado a campeã do torneio. Mas essa seria para ela uma glória vã, inútil, porque a consciência dela sempre lhe diria que naquele torneio a adversária dela teria sido melhor. Meus irmãos, não é fácil negarmos a nós mesmos dessa forma, porque a nossa carne tem fome por glória. A nossa natureza caída sempre nos puxa para a vanglória. Mas em Cristo, meus irmãos, nós temos a liberdade e o poder para vivermos uma nova vida. Portanto, não nos provoquemos mais mutuamente. Antes, nós precisamos nos lembrar que Cristo nos libertou para nós promovermos uns aos outros e não nos provocarmos mutuamente. Meus irmãos, vocês conseguem perceber com mais clareza essa tendência sutil e às vezes descarada de nós disputarmos e competirmos uns com os outros? De lançarmos essas pequenas flechas de provocação uns contra os outros, às vezes disfarçada de cordialidade, de alta espiritualidade, mas que na verdade foram lançadas por um arco chamado vanglória, que busca uma glória inútil para si mesmo e recusa a entregar a glória que pertence somente a Cristo. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo nos libertou para algo muito mais glorioso, para nós promovermos uns aos outros e não nos provocarmos mais. Meus irmãos, nós que estamos aqui,
Estamos no Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos mais tentar saciar o nosso apetite por glória, que nada neste mundo jamais poderá saciar. Cristo faz isso por nós, ao prometer que nós seremos participantes com Ele da glória que Deus reservou para o nosso Redentor. Para nós, meus irmãos, para vocês, para todos nós, que já fomos alcançados por essa graça, ouçam o chamado. Encha-se do Espírito. Não viva mais segundo a carne. Ande no Espírito. É Ele quem nos capacita a mortificar a vanglória, a resistir às provações e a amar com o amor que Cristo nos amou primeiro. Que a nossa fé seja fortalecida para servir, promover e preservar a unidade no corpo de Cristo, vivendo para que Cristo seja visto em nós. Saiba que fora de Cristo e da glória que Ele nos tem prometido, tudo o que resta para aqueles que não receberem a Cristo como Salvador é vergonha. Vergonha eterna. O exato oposto de tudo que nós queremos receber neste mundo. Mas porque Cristo nos libertou para nós andarmos no Espírito, mortifiquemos a nossa carne a cada dia e vivamos como aqueles que foram chamados para promover e não provocar uns aos outros. A Deus e a Ele somente seja dada toda a glória para sempre. Amém. Vamos cantar ao Senhor.